noite. Boa noite. Vamos dar início a mais um dos nossos Cine Debates. Quero chamar os nossos debatedores. Doutora Denise Ximenes Ramos. Doutora em Psicologia Clínica, membro da Academia Paulista de Psicologia, membro analista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, professora titular e coordenadora do Núcleo de Estudos Junguianos do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica da PUC São Paulo, professora titular do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC. Vou chamar o Dr. José Carlos Richman, que é médico, ginecologista, obstetra, presidente da Associação Brasileira, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática, mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP, doutorando na Faculdade do Porto, e presidente do Comitê de Psicologia Psicossomática aqui da PM, e presidente da Associação Brasileira de Sexualidade Humana. Vou passar a palavra primeiro para a Denise. Fica à vontade. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, difícil essa, hein? Nossa, muito romântico. Com dois atores lindos, super bem vestidos, tem tudo de bonito que existe na vida. Eu acho que é um filme de um amor que todo mundo gostaria de ter. Poucas pessoas têm. É um amor que perdura, apesar de todos os encontros e desencontros. Né? Agora, é interessante, o que eu achei, tem muita coisa interessante nesse filme, é a passagem da paixão para o amor. Porque primeiro eles se apaixonam e depois passam por um processo muito difícil de desencontro. Ele tem que lutar para se tornar um homem maduro, porque ele era um galã, não é malandro, era um malandro que ficava só com mulheres bonitas e ricas. E aí é uma projeção mútua, porque ela é uma mulher certinha também, né? Cantora que ganhou a vida, mas vive às custas de um amante, então os dois têm algo em comum à medida que são sustentados por seus parceiros. Mas eles se encontram numa viagem de navio, que também é uma projeção muito grande, um navio naquele mar infinito, onde o inconsciente aflora, aquela história do amor durante as viagens, então como que você está fora do seu ambiente e ali tudo pode acontecer. Então o inconsciente vem muito à tona quando nós olhamos o mar. Então essa projeção total, no primeiro momento do filme, é de grande paixão. Um olha para o outro e se encontra. Ele é ela por dentro, né? e ela o vê nele, coisas dela também. Então os dois são muito parecidos, na verdade, sem saber que o são. Então essa paixão é terrível, quando há uma identificação, uma projeção total um no outro. Aí vem a questão depois, né? Como que eu vou transformar essa paixão num verdadeiro amor? E os dois sofrem muito para chegar nesse amor que aparece no final. Então, essa é a minha primeira abordagem, né? Como transformar a paixão, que é fácil, é instantânea, é terrível, é devastadora, transformar essa paixão em algo transformador, transformar num grande amor, um amor maduro, sólido. E acho que aí é que eles começam a viver realmente. Porque os dois têm que amadurecer. Ela tem uma questão interessante que a gente pode debater, por que ela não conta para ele? Acho que a gente fica torcendo o filme todo, fala logo, né? O que está acontecendo? Cuidado que ele vai embora, nunca mais vocês vão se encontrar. Então, eu acho que é uma questão também interessante. Claro que ela não queria a pena dele, né? Ela tem uma questão de autoestima, de orgulho, eu diria. Então, ela quer que
ele a descubra, ele a veja, ela quer estar no encontro, reencontrá-lo, mas andando, como ela fala o tempo todo. Né? Essa é uma questão interessante. O filme fala muito de diversidade. Nos anos 50 apareceu um filme onde aparecem crianças de várias cores, vamos dizer assim. É bem interessante, dando destaque a duas crianças negras. E também fala das pessoas, acho tão importante, né, que tem algum tipo de lesão. E a vergonha de ter a lesão. E a baixa autoestima por ter uma lesão. Eu me pergunto aqui quantas pessoas admitiriam ter uma relação amorosa com alguém que tem uma paralisia ou uma lesão grave como o filme. Então o filme também trata disso, que ele aceita apesar de vê-la paralisada. Eu acho que é uma questão muito importante para a gente discutir. Né? Quem que gostaria de ter um amor assim? Que aceitaria uma pessoa, amar uma pessoa que tem um defeito como o dela, uma paralisia. Né? É outra questão. Mas é o amadurecimento de ambos que permite esse encontro final. Essa primeira abordagem. Boa noite a todos. Agradeço o Wimmer pelo convite. É sempre um prazer enorme para mim participar do Cine Debate. O Wimmer sabe disso. Eu já fico esperando o convite todo ano. É muito gostoso. E mais ainda quando eu tenho a honra de compartilhar a mesa com uma pessoa, um expoente como a pessoa da Denise Ramos. Prazerzão estar com você na mesa, Denise. Bom, nesse filme especialmente, o problema é falar depois de você, porque não sobrou para eu falar, né? Não sobrou. Eu vou tentar pensar alguma coisa. Não vou conseguir deixar de falar alguma coisa parecida com o que você falou, mas vamos ver. Eu acho que um bom começo é a gente fazer uma observação de que esse filme, a história do filme, é uma história que só é possível num mundo em que não existe celular nem internet. Né? Porque absolutamente, hoje, essa história seria muito complicada. Né? Ou seria uma história praticamente impossível de acontecer. Eu diria que 5 minutos depois do atropelamento, ele iria ver pelo Facebook ou pelo WhatsApp, pelo Instagram, ele iria saber exatamente o que aconteceu. Não ia demorar mais do que meia hora para ele saber. Ele não ia ficar até meia-noite esperando, porque certamente ele iria saber. Mas naquela coisa. E o filme nem teria sido feito porque não faria nenhum sentido, né? Quer dizer, uma outra coisa interessante do ponto de vista da cronologia, da ambientação da história, é que essa história acontece em 1957. Em 1960 começa a década da Revolução Sexual nos Estados Unidos. Então, uma coisa muito interessante como é que sai um filme desse, né? Como é que um filme desse vai para o mercado nas vésperas de um momento cultural em que está explodindo o movimento hippie, amor livre, faça amor, não faça guerra, toda a questão da explosão sexual da década de 60 estava na porta explodindo quando esse filme sai, né? Então aí começa uma curiosidade, né? Como é que fica esse jogo entre a ideia do amor e a questão da sexualidade, né? Porque que numa época, evidentemente, que a revolução sexual, os Estados Unidos não foi dormir vitoriano e pudico em 31 de dezembro e acordou no movimento hippie em 1º de janeiro. Não foi uma coisa da noite para o dia. Na época que esse filme sai, já tinha um movimento, já estava acontecendo o parto desse movimento da revolução sexual nos Estados Unidos. E por que um filme desse faz tanto sucesso no momento
em que a contracultura sexual estava estourando lá. Acho que vale a pena a gente fazer uma abordagem dessa questão da relação entre o conceito de amor e onde fica a sexualidade. Em que momento que sexo entra no conceito de amor, em que momento que sexo não entra no conceito de amor, né? Eu dei uma olhadinha aí na evolução histórica desse conceito de amor na cultura ocidental e um resuminho rápido. Na Antiguidade Clássica, na Grécia Antiga, o que existiam, não existia esse conceito de amor, né? Existia o conceito de alma gêmea. Esse conceito de minha metade, minha alma gêmea, o outro pedaço de mim que me falta, ele vem da Grécia Antiga, né? Ele vem do mito de que Zeus separou os seres originais que existiam na Terra. Quando a Terra foi formada, existiam 3 tipos de seres. Existiam os filhos do Sol, os filhos da Terra e os filhos da Lua. Como é que era a anatomia desses seres? Então você imagina que imagine duas pessoas como irmãos siameses grudados pelas costas, um encostado nas costas do outro, só que os corpos são grudados, é um corpo só, e na verdade é um ser só, que não tem costas, né? É um ser que não tem costas, porque de um lado é frente e do outro lado é frente também, né? São 2 cabeças, braço para os 2 lados, 4 pernas, e esses seres, eles andavam em pé, mas eles também poderiam andar dando cambalhotas, né? Porque um dava cambalhota, o outro já caía em pé, e o outro já caía em pé, e o outro já caía em pé. Eles andavam dando cambalhotas e conseguiam desenvolver velocidades incríveis andando desse jeito. Esses eram os seres. Os filhos do Sol eram 2 masculinos, era a figura masculina. Era Andro, era um ser que chamava Andro. O Andro era, imagine, 2 homens grudados pelas costas. Isso era o Andro, que era um ser só. Os filhos da Terra era Gino. Gino, imagine 2 mulheres grudadas pelas costas. E os filhos da Lua eram Androgino. Ou seja, de um lado era masculino e do outro lado era feminino, né? Então, um belo dia, os androginos se acharam muito importantes, porque eles eram o suprassumo, né? Eles eram uma coisa completa, eles não eram só masculino nem só feminino, eles eram o masculino e o feminino num ser vivo único. E eles se acharam tão importantes que resolveram subir ao Olimpo e pleitear ao título de deuses. Aí Zeus ficou muito bravo com isso, achou que era arrogância demais, e combinou com Apolo que ou ele destruía todo mundo, ou dava um jeito. E o jeito encontrado foi, vamos dividir esses caras em 2. E primeiro vamos dividir em 2 para ver se dá certo. Se não der certo, a gente divide em 4. A ideia era essa. A ideia era dividir. E aí foi feito. Todos os seres que habitavam o planeta foram divididos em 2. E aí Zeus ainda deu uma colher de chá, porque ele falou, agora que eles estão divididos em 2, eles tentam se relacionar frente a frente, só que o órgão sexual está atrás, então vamos passar o órgão sexual para frente, para eles poderem se verem, para eles poderem se olharem enquanto eles se abraçam, se reúnem e poder encaixar o órgão sexual. Só que olha que coisa interessante. Na lenda, diz que a ideia era colocar o órgão sexual na frente para que todos se satisfizessem. Os andros, quando se encontrassem, poderiam se satisfazer encostando os 2 pênis. As ginos, quando se encontrassem, poderiam se satisfazer encontrando as suas vulvas.
E os androginos poderiam se satisfazer encontrando o pênis e a vagina, coisa que quando eles eram um ser único não acontecia. Passaria a acontecer agora. Eu só estou dando esse detalhe a mais para dizer que na lenda original grega não existe nenhum preconceito homossexual, não existe nenhuma obrigação de que a relação de amor seja entre um homem e uma mulher. Na lenda já se prevê a relação de amor, né, entre um homem e uma mulher, duas mulheres e dois homens. Isso já faz parte da lenda original. Aí na Idade Média, o conceito de dor muda, né, o conceito de amor muda. Na Idade Média é aquela coisa de que a carne tem que ser banida, né? O amor é uma coisa do espírito, é uma coisa da alma. Idade Média, Igreja, Santa Inquisição, né? Então, assim, a carne ela tem que ser mortificada, né? A carne tem que ser torturada, mortificada, sangrada. Não pode ter nada de carne no amor. Então, o amor passa a ser uma coisa que só existe no plano espiritual, né? O amor da Idade Média é uma qualidade espiritual. No Renascimento, se resgata essa coisa de unir o corpo com a mente, unir o corpo com a alma. Então, na época do Renascimento, o conceito de amor já muda. Já vira um conceito de amor com corpo, né? No Renascimento, eu vou amar de corpo e alma. Aí o corpo pode fazer parte do amor, não como na Idade Média, que qualquer sensação, qualquer desejo da carne era pecado. No Renascimento não, a carne participa do amor. Na Idade Moderna, a Igreja e a medicina fizeram uma cirurgia no conceito de amor, né? Qual foi? Separar a amizade do amor. Essa coisa de que a amizade é uma coisa que é separada do amor é uma coisa recente, né? Vem de poucos séculos para cá, e foi um acordo, né, entre a ciência e a religião por motivo de fortalecer a instituição do casamento, né? É aquela coisa do tipo assim, não está casado, pode ser amigo, mas se passar do limite da amizade para amor, tem que casar. O amor só cabe dentro do casamento. Não pode ter amor fora do casamento, né? Aí separou o que era amizade do que é amor. Vem no século XIX o amor romântico, que é esse amor aqui, né, que a gente vê no filme. Quase, mais ou menos. O amor romântico tem a ver com Romeu e Julieta, né? No século XIX, teve uma associação muito grande entre a ideia de amor e morte. Aquela coisa de morrer de amor, né? Aquela coisa de o amor só vale se é um amor que me faz até morrer de amor. Se não for um amor para morrer de amor, não é amor, né? Romeu e Julieta é o grande exemplo desse amor associado com a ideia do amor que acaba levando à morte. E, atualmente, no nosso século, esqueci que a gente mudou de século. No século passado, do século passado para cá, o sexo passou a ser uma coisa assim, que com amor ou sem amor, entendeu? O sexo deixou de ser pecado, o sexo passou a ser uma coisa assim, vamos beber água, vamos comer, vamos no restaurante, vamos fazer sexo. Né? O sexo passou a ser uma coisa incorporada na fisiologia da vida das pessoas, e o amor volta a ser uma coisa desconectada do sexo, né? Então você está ficando, eu estou ficando, tal, eu tenho um ficante, eu transo com alguém, tá? Você está amando? Não estou amando ninguém. Eu tenho alguém para fazer sexo, mas não estou amando ninguém. Muito bem, então, só para não repetir o que a Denise já falou, que foi uma excelente análise do filme, eu coloquei essas questões para a gente discutir um pouco essa relação entre diferentes conceitos de amor e a relação do amor com a sexualidade. Vamos a partir daí. Obrigado pela atenção.
Ele é um filme romântico, uma comédia romântica que nos leva da risada à tristeza, da alegria à tristeza, do afeto à raiva, a todo instante, com uma trilha sonora muito bem feita, que nos emociona profundamente em alguns momentos. Quando entra uma cena, entra aquela música maravilhosa e puxa a nossa emoção e traz, a gente entra ali, contagia realmente dessa forma. Mas é uma história de um modelo americano da década de 50, tentando mostrar um padrão moral americano da família perfeita, do pessoal perfeito, e quem desobedece à regra paga a pena, sendo atropelada ou coisa do tipo assim. Ele vai caracterizando alguns aspectos importantes. Mostra a imprensa comentando, né, que aliás dá uma reflexão importante para nós até na imprensa hoje, que no filme revelava a leviandade, a superficialidade da imprensa, né? Até aquele personagem William Lewis que o entrevista lá na casa quando chega com um óculos diferente, já um padrão bem assim, tipo imprensa plástica, né? E que tem como característica assim, a intriga, né? A jogar a pessoa, provocar de alguma forma e ficar na superficialidade, que até nos traz uma reflexão sobre a nossa imprensa hoje, que está absolutamente sendo confrontada com as mídias sociais, mostrando quanto a imprensa ela traz padrões antigos de superficialidade, intriga, né, e até mesmo de pouco valor, né. Mostra também o fotógrafo que também quer fazer a questão da intriga, já mostrar, fazer aquela coisa né, tem um caráter meio assim, aparentemente bom, mas é de maldade, né, uma coisa assim. Mostra a família americana conservadora, ou a família que está no navio, burguesa, de um certo padrão, tudo morto de inveja do casal, né, tudo frustrado, o cara querendo casar a irmã dele lá com ele, etc. E mostra assim toda a superficialidade, a hipocrisia da sociedade, como ela funciona. E a nossa personagem principal, a Terry, ela é uma boa moça. Mas é cantora de canta na madrugada, o cara assedia, ela não sei o que lá, escapa. E é uma moça cheia de bondade, que é uma negação do sentimento humano. Ela é uma pessoa que não tem agressividade, não tem raiva, ela é maravilhosa, lá mesmo acidentada, cuidando das crianças maravilhosas, as crianças maravilhosas mostrando a sociedade americana com o negro, o judeu, o irlandês, todos os tipos, ali mostrando que a sociedade americana ela é receptiva, etc. Então, o filme faz um retrato da sociedade americana nesse aspecto, né? E fala também, por exemplo, o noivo dela, né? Um cara espetacular, né? O cara é tão bom que ele é chato, né? Porque eu não acredito que uma mulher goste daquele cara, não dá, né? O cara é tão bom que ele é insuportável de bom. Eu não sei se eu fiquei com inveja dele, porque ele é muito bom. O fato é que o cara é, pelo amor de Deus. Então, e o nosso super protegido, que ele é, no fundo, ele é apaixonado pela avó, né? A avó faz o papel da mãe dele ali, né? A avó baba com ele, né? E ele pode ter sido vagabundo a vida inteira, porque era herdeiro de uma certa questão ali, o avô era embaixador, não sei o que lá, mas a avó babava na arte dele, né? E ele, com isso, foi vivendo a vida, se envolvendo com mulheres ricas, relações superficiais também, e ele devia ter qualidades, né? Ele era um homem bonito, está no teatro lá, olha para trás, a outra mulher já fica encantada, eu fico com inveja dele também, né? Bom,
que é que esse cara tem que eu não tenho, né? Mas, fazer o quê? Ele, então, mas só que ele ele leva vida fútil também, é uma vida fútil, né? Relações fúteis, sem profundidade, e aí os dois se encontram no navio, aí o discurso interessante deles é sempre da ironia. E você vai pegando a ironia desde o primeiro encontro, do primeiro diálogo, eles trocando frases irônicas, desde o encontro da cigarreira até o último diálogo em que eles se revelam, mas é tudo na base da ironia, ou seja, a negação do sentimento. E a gente vê muito em filmes dessa época americana, até os começos dos anos 60, esse tipo de postura, em que há um conflito entre o sentimento e os valores. E o filme vai mostrando que é muito mais importante se atender aos valores do que aos sentimentos. Aí depois vem essa fase que o Richard falou, né, da negação desses aspectos, né? E aí vem outra postura, né? A rebeldia, etc, etc. Então, assim, o que eu acho, fechando o que eu falei aqui, o mais importante, esse filme é um filme que mostra para nós a importância da negação dos sentimentos. E que se para ser um ser superior, uma sociedade superior, não pode dar atenção aos seus desejos, seus sentimentos. Tem que sucumbir aos desejos da sociedade. Então ela está lá no fim, da escola, na igrejinha, ela aceita viver numa dificuldade grande, em vez de obter benefícios de uma relação com o cara, ela é super honesta, ela curte aquela questão, e assim, é valorizado então muito o valor acima do sentimento. Não estou dizendo que é errado isso, nem estou dizendo que não concordo, etc. Quero colocar que é isso que o filme retrata. Eu pessoalmente acho que pode ser melhorado um pouquinho isso. Bom, aí é outra história, não? Tá bom por aqui. Vamos abrir para perguntas e comentários? Enquanto isso, eu vou sorteando um dos nossos brindes aqui. Boa noite, eu sou Maria Luísa. Parabéns à composição da mesa. Vime, como sempre, você brilhando aqui na organização do evento. Uma frase que me tocou muito no filme foi a avó quando falou para ela: você precisa viver mais para poder ter lembranças. Foi uma das frases mais bonitas que eu vi do filme. Outras também, claro. Mas eu gostaria que vocês analisassem um pouquinho o sentimento e a vivência dessa mulher em relação à personagem principal, né? Em relação, inclusive, a todos nós aqui presentes, uma mulher com uma idade já bem avançada e que demonstra uma vivência muito bonita, né? Ela enfatiza muito o sólido amor que ela e o marido construíram ao longo do tempo. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Obrigada. Será que a mãe não escolhe o marido melhor do que a gente mesmo? Porque ela escolheu a esposa para o neto dela. Ela identificou nessa moça a mulher que seria boa para o neto dela. Ela praticamente disse ali que queria que os dois se casassem. Tanto que ela dá o véu para deixa por herança já avisa. Né? Então parece que essa senhora, essa figura de mãe, identifica nessa moça que seria uma moça de bom caráter, diferente das outras com as quais ele convivia. Então acho que aqui também, né, filme, não é só uma questão de esconder ou de ironia, é uma questão também de se falar de bom caráter. Porque no fundo, os dois tinham um bom caráter no filme. Né? Os dois tinham valores. É aí que eles se encontram, porque eles vivem uma vida superficial
mas eles se identificam, há uma identificação profunda entre ambos. E acho que a identificação nós temos um bom caráter. Não aparecer até agora, né? Porque eu estou aqui vivendo com um amante, essa questão dos anos 50, ela vive às custas de um homem também, que seria muito fora dos padrões, né, da família. E eles também, idem. Mas eles se encontram, nesse momento, profundamente, aí vem a paixão, porque se identificam muito, eu acho que na questão do bom caráter, que era escondido, oculto pelas celebridades, né, que a gente vive hoje. Né? Ali tem o começo também do culto às celebridades. Eles vivem famoso, mas eles identificam no outro, tanto que ele não se identifica com as outras mulheres, que são superficiais, são célebres. Ele vai se identificar com alguém que é muito igual a ele, que tem um bom caráter, mas muito oculto. O bom caráter dele está escondido nessa superficialidade mundana dele, o playboy, o bonitão. E ela também esconde, de alguma forma, o bom caráter dela, levando uma vida mundana, cantora e vivendo com um amante, pelo dinheiro dele. Alguma coisa os une nesse momento. Eu acho que foi essa identificação inconsciente, que não é falado em nenhum momento, desse bom caráter, essa alma gêmea, que o Richman falou um pouco, né? Quem é a minha alma? É a pessoa que sou eu, vestido com outro sexo. É isso, Richman? É o andrógeno, não é? É o andrógeno. O andrógeno que foi cortado, o andro e o gino. Eu vou na mesma trilha que a Denise pegou, eu vou acrescentar um pouquinho no mesmo caminho que ela está indo. Uma coisa que chamou atenção para mim nesse filme, chamou minha atenção no filme, é o fato de que, assim, ao mesmo tempo que o diretor do filme toma cuidado para fazer um filme muito pudico, né? É um filme muito pudico. O maior beijo do filme não aparece. O maior beijo do filme não aparece. Aparece o pé e a mãozinha e olhe lá, né? Aí o que aparece de beijo? Selinho. Selinho. Aparece um selinho assim, beijinho, né? Mais tarde no filme aparece um selinho, eles dão um selinho assim, muito rápido. Agora, o grande beijo, o beijo da paixão, não aparece. Apesar de ser um filme graficamente, né, as imagens muito pudicas, a questão da sexualidade o tempo inteiro rola solta no filme. Por quê? Porque ele é praticamente um gigolô, né? Ele tudo bem, ele tem uma herança, ele tem dinheiro, mas ele também vive dos milhões das namoradas ricas que ele tem, e um cara que nunca trabalhou, e né? ela se vende também para um outro que tem dinheiro. Sim, exato. Então, nós estamos falando de um filme que não aparece nem o beijo, mas nós estamos falando de duas pessoas que têm uma sexualidade intensa, intensa. Não aparece beijo no filme, mas os personagens são muito sexuais, né? E essa sexualidade intensa, ela tem consequências. E as consequências dessa sexualidade se manifestam na narrativa do filme. Quais seriam? Uma consequência principal: os dois são muito desejados sexualmente. São duas pessoas com muita segurança sexual. São duas pessoas que sabem que são bonitos e gostosos. São duas pessoas que não têm problema para arrumar parceiro. São duas pessoas muito seguras sexualmente. Ou seja, ele, para qualquer lugar que ele vira, está chovendo mulher na horta dele. Ele não precisa fazer o menor esforço para conseguir mulheres dispostas a ficar com ele. E ela tem toda essa história de ser cantora de cabaré, uma pessoa acostumada a levar cantada toda noite, sempre tem um bêbado lá cantando ela, o gerente, né? Aquela história de que o show acabava às 3 da manhã e das 3 às 4 o gerente ficava... Então, veja, são duas pessoas que estão acostumadas a ser assediadas sexualmente. E o que é que eles têm de igual
que faz com que eles se identifiquem, né? Justamente essa questão de que os dois ficam numa postura, fazendo um jogo de sedução, do tipo, eu não estou interessado em você. Né? Uma coisa... Como? Mesmo porque ela não permite que ele vá até a cabine do Sim, do ela... navio, né? Ele fala, posso ir até essa cabine? E ela não permite. Então, é um jogo assim, realmente... É um jogo de sedução bem pesado. Bem pesado, né? Realmente. Para uma... Né? E ainda mais colocando uma questão de que, pegando o gancho aí da avó, né? Pegando o gancho da avó, as falas da avó são as falas que decifram o filme, né? A avó decifra o filme pra gente. Uma das frases código que ela fala é quando ela vira e fala: ele sempre teve tudo que ele quis, né? Ele sempre... Ela diz que ele foi um cara mimado, que sempre teve fácil tudo que queria, só que o que ele sempre quis, o que ele sempre buscou foi a arte que ele não dominava e as mulheres que ele não podia ter. Então a avó dá a dica de que o que atrai esse cara é o desafio. Ele é um cara que é atraído pelo desafio, que era o que ela estava fazendo desde antes dele chegarem na casa da avó. Ela já estava desafiando ele desde que se conheceram, né? Então, enfim, esse jogo de sedução é uma conversa boa. Depois eu quero colocar um outro assunto, mas deixa correr. Chega aí. Luiz Cunhasca. Mais ou menos com base no que a Denise falou e também no que o Wimmer falou depois, é o seguinte: ela não admitir, ela não querer que ele soubesse do problema dela, me traz uma outra possibilidade também. Queria que vocês me falassem a respeito. Será que também não existia, pelo histórico de ambos, uma dúvida de que ele vai bancar essa minha situação? Porque a princípio está tudo muito lindo aí, tudo maravilhoso, céu azul, tudo lente cor-de-rosa. Mas será que no íntimo, e a gente como mulher sabe que isso acontece, será que esse cara vai continuar me querendo e me desejando, eu com essa deficiência? Ou mesmo quando ela estava numa boa, porque afinal de contas ele é um cara mal falado, né? Eu concordo plenamente com vocês, que nós mulheres, né, veja a quantidade de cirurgia. O Brasil é o segundo país no mundo em número de cirurgias plásticas. Quando uma mulher se divorcia, a primeira coisa que ela faz em geral, uma cirurgia plástica ou qualquer coisa parecida, vai tingir o cabelo, vai se arrumar, vai ficar mais bonita. Então, acho que na nossa cultura, acho que é muito da cultura latina, falar do Brasil, né? A mulher se sente tremendamente insegura em relação ao envelhecimento, em relação à beleza, né? O culto à beleza no Brasil é uma coisa muito séria. Gastamos fortunas por medo de rejeição, para seduzir o homem. Então, se a mulher fica gorda, é verdade, o homem em geral, o latino, não gosta de mulheres que sejam feias ou gordas ou velhas, qualquer coisa assim. E rejeita esse tipo de mulher. Isso é um padrão da nossa cultura. Da cultura americana também, né? São o primeiro no mundo. Então, o culto à beleza é perverso, muito perverso. Isso que eu falei no começo. Será que uma mulher que tem uma paralisia seria aceita e amada por um homem? Alguns homens, sim, com certeza. Homens que sabem amar e têm um bom caráter.
mas não é o mito do homem latino-americano, infelizmente. Você tem que estar linda para ser amada. Então, desculpe, homens, mas acho que tem homens muito bons que amam as mulheres de qualquer forma. Mas o mito não é esse na nossa cultura. Perfeito. E vou acrescentar uma coisinha aí. Acho que não foi por acaso que o acidente leva a uma paraplegia, né? Quer dizer, ela podia ter perdido um braço, né? Se ela perdesse um braço no acidente, ela ficaria também desfigurada, a beleza também ficaria comprometida, né? E por que o cara não pensou em fazer ela perder o braço? Né? Ou perder uma perna? Por que a lesão medular e a cadeira de roda? Não foi de graça. Porque a sexualidade, a lesão medular tira da vida dela a sexualidade. Ela não pode mais fazer sexo e, principalmente, voltamos lá no filme. Ele pergunta para ela no navio, quando eles combinam, Wanda, daqui 6 meses a gente vai se ver e tal. Ele vira e pergunta, você gosta de crianças? Ela pergunta, você gosta de crianças? Isso. Tem essa coisa. Existia então, no meio daquela paixão toda, já uma promessa de constituir família, a maternidade, né? Só que, de repente, a lesão medular, a paraplegia, tira dela a sexualidade e, de uma certa maneira, passa a mensagem de que ela também não vai ficar grávida, ela também não vai ter filhos. Acho que também não é à toa que, de repente, esta mulher que tem a sexualidade arrancada da sua vida por um acidente de trânsito, se dedica a trabalhar com crianças. Né? Ela podia ter virado professora de piano, podia ter virado professora de canto, podia ter virado um monte de coisa, podia ter virado até pintora, né? Porque para pintar, pode pintar na cadeira de roda. Ela podia ter virado qualquer coisa. Por que ela virou a professora das criancinhas? Essa coisa de que agora a maternidade a substituição da maternidade, que não pode vir pelo sexo, vem através dessa coisa de cuidar dos filhos dos outros, né? Então, fica no ar essa história de que eu vou conseguir um dinheiro para fazer uma cirurgia, mas também naquela conversa de que eu vou conseguir um dinheiro para fazer a cirurgia, uma frase da conversa não, eu não aceito o dinheiro emprestado, porque pode dar um resultado ruim na cirurgia e pode não dar certo. E aí como é que fica se ele pagar a cirurgia para mim e não der certo e eu ficar... Ela levanta essa possibilidade de que a cirurgia pode ou não fazer ela voltar a andar, né? Então, eu acho que essa questão de ela se sentir sem beleza foi colocado, e tem razão, mas acho que além de sem beleza, sem sexualidade. E aí, o assunto que eu queria colocar e deixei para depois, eu coloco agora, que na verdade, eu quero resgatar um assunto que a Denise colocou na primeira fala dela, que eu acho muito, muito importante. A maneira que a figura da pessoa com deficiência aparece no filme. Né? Como é que a pessoa com deficiência aparece no filme? Aparece de uma maneira politicamente incorreta, vamos dizer assim. Não é a maneira que a gente hoje vê a pessoa com deficiência, né? O nosso olhar hoje para a pessoa com deficiência eu prefiro dizer porque eu acredito que é para todo mundo, para quem não deveria ser. O nosso olhar hoje é inclusivo. Né? A gente olha para a pessoa com deficiência de um modo a incluí-la na normalidade da vida.
Não era assim na época que o filme foi feito, né? A pessoa com deficiência naquela época era alguém que estava fora do jogo. Ainda mais numa sociedade super competitiva como a sociedade americana, se você é cadeirante, você está literalmente fora do jogo, né? Você está fora da competição. Não só fora da competição pelo amor, mas fora da competição, da competição pela vida. E uma coisa interessante, né? Quem falou que uma mulher com paraplegia não tem vida sexual? É claro que tem, né? Mulheres cadeirantes têm vida sexual. Mulheres cadeirantes engravidam. Mulheres cadeirantes têm filhos. Eu mesmo conheço pessoalmente pelo menos 3 ou 4 mulheres cadeirantes que têm filhos, né? Nós temos uma deputada, tem uma deputada famosa cadeirante aí que tem filhos, eu conheço o filho dela, deputada, fui professor do filho dela, faculdade de medicina, o filho dela é médico. Então, conclusão, a imagem da pessoa com deficiência como sendo uma imagem infantilizada, né? De repente a pessoa fica deficiente, a pessoa fica com uma deficiência, ela é vista preconceituosamente como uma pessoa infantilizada, uma pessoa que deixou de ser, como voltou a ser criança, não tem mais sexo na vida dela. Então é importante a gente também ver essa questão de como o acidente de trânsito foi um golpe na sexualidade, né? Foi um recado na sexualidade. Eu gostaria de perguntar à mesa 2 momentos que me parece que ela falou, ou eu interpretei talvez errado, não sei. Se ele estivesse aqui, eu talvez voltasse a caminhar, eu poderia tentar me recuperar. Né? E também senti assim de que talvez ela se culpasse, teria que ter atrasado, e como se tivesse sido um castigo, ela está ali, perdeu ele, então ela queria perder as pernas também. E ficaram esses 2 sentimentos de culpa dela. Eu não sei se você quer, o filme é tão rápido, para a gente ler a primeira vez, vocês que viram mais, analisaram, se essa releitura é compatível. Pergunta se ela sentiria alguma culpa porque estava atrasada, é isso que você está falando? É difícil, eu não sei se ela sentiria culpa. Eu sinto o que a gente conversou aqui, que para ela, ela não queria que ninguém tivesse pena dela. Então ela não queria que ele voltasse para ela por uma questão de pena. Mas quando ela vai ao encontro dele, ela se liberta desse outro bom amigo, afinal aquele outro homem era um homem que a amava de verdade e era amigo dela, né? Dava apoio para ela. Mas ela se liberta rapidamente e vai ao encontro do amor. Eu acho que ali acontecem acidentes na vida, né? Talvez a paixão é o problema, porque a paixão cega. Então você está às vezes tão envolvido pelo amor e pela paixão que você pode cometer atos falhos desse jeito, né? Tropeçar, acontecer um acidente. Eu vejo mais desse ângulo. Mas o fato é que eles estavam em constante conflito. O tempo todo em conflito. O filme é um filme de 2 pessoas em conflitos íntimos. Sim. O tempo todo. Né? Então, possivelmente tem sentimento de culpa aí. Não sei se o acidente porque ela estava eufórica, né, e de repente se descuida. Mas o fato em si é que eles são 2 pessoas em conflito constante. Né? E os conflitos são expressos, e mais que isso, aquela cena, a cena mais legal do filme é quando eles estão chegando no navio e ficam olhando para o outro e conversando. Aquela cena é uma cena de uma inteligência, né, brilhante. E aí assim ele olha, né, mostrando tudo que se passa com eles antes de ver os parceiros lá, etc. Então, assim, aquela cena é de uma genialidade. E outra cena que é interessante também é que quando ela está conversando com o noivo dela, o Empire State está o tempo todo ali atrás. Né? E a sensibilidade do cara que está com ela, que foi fazendo perguntas e percebendo que tinha alguma coisa nela. E a forma dela tocar nele, de tirar a mão, aquilo foi uma cena de diretor muito bem
bolada que fala tudo sem palavras ou com palavras que não tem nada a ver ali com o que está acontecendo no corpo, né? Mas de um conflito, e ela está em conflito, quer dizer, ela está se sentindo culpada em relação ao noivo, porque ela perde a naturalidade, então ela quer... É nessa cena que Conflito, mas aparece é a muito culpa. honesta. Não, é modesta. Extrema honestidade. Sem dúvida, ela foi honesta, eles, os dois ali, né? Os homens procuram essa integridade dentro de si, são cúmplices nisso, né? Eu senti muita nessa troca de olhares, há muita cumplicidade. Do cara, né? Porque também perceber e lidar com aquilo, né? Se fosse um outro filme, ele daria um tiro nela, né? Atualmente sim, No passado era pior ainda, mas o fato é esse, quer dizer, o cara tem uma sensibilidade e um respeito profundo. Essa hipótese de que ela tinha um sentimento de culpa, eu concordo, é uma hipótese boa, nessa cena que o Wingard acaba de lembrar, né? Tanto que tem, nessa cena dela com o noivo, quando chegam do navio, tem aquela frase em que ele cobra ela, mas pô, como, né? E ela fala, pô, isso não dá para prever, não dá para planejar, como é que eu poderia, não dá para controlar. Ela fala para ele que não tem como controlar, meio que se desculpando. Então, claro, houve um sentimento de culpa ali. Não de culpa levaria ela a ter esse acidente, mas que teve um sentimento de culpa, com certeza. Não se falou muito, mas eu acho que o amor que o noivo dela lá, tinha por ela, o chato, né? Era uma coisa extraordinária, porque você vê todo o tempo, ele passou, ele aguentou tudo, ele percebeu, ele como amigo dela, ele falou, quer que eu vou falar com ele? Quer dizer, ele respeitou o amor dela pelo bonitão. Pois é, então, eu acho que esse personagem, essa postura dele, de segurar mesmo, administrar o seu sentimento diante dela, né? Diante da cena toda, achei isso muito bom. Achei, apesar de ser realmente um cara chato, cabelo bem penteado e tal, aquela coisa e tal. Mas uma outra coisa é que no final do filme, ela não falou para ele que ela tinha, dentro daquele diálogo irônico, né, dos dois ali, em nenhum momento ela falou o que aconteceu com ela, porque que ela não compareceu. Bom, ele só descobriu quando o Marchand lá, que vendeu o quadro, disse, ó, veio aqui uma moça sem condições e tal. E aí ele percebeu que era que tinha comprado o quadro, e como o Dimi já destacou, o quadro apareceu lá no reflexo do espelho, né? Quer dizer, ele ficou sabendo da situação dela por uma informação do Marchand, né? E a cena, quando ele abre o quadro, ele vê o quadro, o estado que o ator faz do personagem, né? de uma interpretação riquíssima. Né? Lilian Iglesias, está aqui? Rita Carpi. Pode perguntar quem quiser, ainda temos um tempinho. André Bonani. Algum comentário mais? Sou eu. Legal. Vou fazer mais um comentáriozinho, que é o seguinte. Um outro ingrediente que aparece pesadamente no filme, na minha opinião, é a associação entre
o amor e o sofrimento. Né? O filme mostra alguns tipos de relação entre homens e mulheres. Ou seja, conforme a Denise já colocou, e o Wimmer também colocou, a maioria dos homens e mulheres que aparecem no filme fazem transmitem uma imagem de relações formais, sociais, pasteurizadas, aquela coisa da família bem comportada norte-americana, né? Que não obrigatoriamente são pessoas que se amam, são pessoas que estão ali preocupadas com as aparências, muito preocupadas com as aparências, todo mundo preocupado com as aparências, né? O tempo inteiro. O tempo inteiro preocupados com fazer fofoca, cuidar da vida do outro, comprar fotografia, fofoca na fotografia, fofoca não sei o quê, ficar fofocando no restaurante. Então, aquele monte de gente que tem relações, vamos dizer, superficiais. Aí, os personagens que entram numa coisa de amor mesmo, aí tem muito sofrimento, né? Quem aparece no filme amando, sofre pra caramba. Então, o noivo dela se propõe a um sacrifício pessoal, né? Ele se propõe a um sacrifício pessoal por amor. Né? Por amor. Altruísmo. Mas o altruísmo é amor. Né? O altruísmo é amor. Por que não dizer que o altruísmo é uma forma de amor? Né? Então, vamos dizer que o altruísmo é o amor sem interesse sexual, vamos dizer. Mas, enfim, ele sofre pra caramba, continua amando ela e amando e sofrendo. Né? Ela continua amando e sofrendo. Ele continua amando e sofrendo. Então, é interessante como vem essa mensagem de que o amor de verdade é um sofrimento. Né? Agora, ao mesmo tempo que é um sofrimento que ninguém quer parar de ter. Né? Parece que é um sofrimento, mas é muito bom, porque vamos continuar com isso. Né? Então, a recompensa é enorme, por isso que vale a pena o sofrimento. Né? Esqueceu da recompensa. A recompensa, eu esqueci de falar que a recompensa vale o sofrimento. Por bem ou mal, estão sempre juntos. Tá? José Aldo aqui. Mas assim, pessoal, está na hora de encerrar. Há um comentário ali. Eu só quero dar um aviso aqui que o próximo Cine Debate, dia 8 de novembro, só vamos ter 120 lugares para a plateia, porque não vai ser nesse anfiteatro, vai ser no Salão Verde, porque esse aqui vai estar em reforma. Então só quem for se inscrever, corre, tá certo? Eu queria falar do... O filme chama-se Agnus Dei, desculpa, o filmaço também. Eu queria falar do coral que aparece no filme. Eu estou fazendo parte de um coral que tem me ajudado bastante na parte de timidez, de networking. É bem interessante, se o pessoal puder participar de coral, participa. E queria falar que o Zorolim fala que a arte está na frente da ciência, é verdade. Eu queria perguntar se em dezembro vai haver ou não a apresentação. Por enquanto vai. Vai, que a Marta foi minha ruína. Por enquanto vai. Eu não tenho por enquanto vai. Ou aquilo, ou outro. Não tenho certeza, mas está no plano ainda. Então, pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês, pedir uma palmas para a Denise, para o Vítor.